Trabalhar. Ô, pessoal, só tenho... Não vou relembrar tudo, mas só tem uma coisa bem mais importante para relembrar. Que esse ano tem presença, tá, pessoal? Se não atingir a presença, roda por presença. Então não tem... Tá? Quem sabe onde é que nós paramos? Ah, do Moodle lá, pessoal. Pô, é complicado esse negócio de Moodle? Pô, tem que te inscrever aqui, solicitar a disciplina ali, escrever de novo, ganhar a senha. Ah, não para com isso. Mais umas 2 semanas eu boto tudo lá. Se não botar, me arranja o e-mail de tudo e eu mando pra vocês, tá? Onde é que nós andava? Hã? Ah, paramos ali então. Vocês são a última turma da semana passada? Não? Foi quinta-feira, tardinho. Quinta sim. Isso. Ah, tá, não. Tô com vocês. Tá, pessoal, então eu pulei uns 2 slides, eu deixei de falar em 2 slides com vocês, tá? Então até é bom. Bom, então o cara estava explicando, na verdade os slides estão falando sobre os 2 tipos de conhecimento que se tem em engenharia para tu conseguir prever teus materiais de uso ou coisa que vale, tá? Então ele fala em um tipo de conhecimento enciclopédico, que é o que todo mundo escreveu, e depois ele fala um conhecimento fenomenológico. Eu parei um pouquinho aqui para vocês tentarem entender, e o grande objetivo disso é que vocês vão ver muito gráfico ao longo da nossa disciplina. E não tem muito essa, tem coisas que tu não vai lembrar, que tu não estudou, que tu não conseguiu correr junto. Então tu tem que ser esperto. Engenharia, o mais malandro é o que se dá bem, e nem tudo é complicado. Então a gente ficou um tempo aqui para mostrar que esse gráfico, basicamente é um gráfico bidimensional, de temperatura por... temperatura por tempo em segundos, tá, pessoal? Na verdade, se a gente olhar isso aqui com um certo critério, ele deve ser um diagrama para um determinado material metálico, mais especificamente para um aço, tá? Mas o que ele mostra ali? Por que eu sei que ele é para um determinado material metálico? Porque a única coisa que está variando ali é tempo e composição química. Desculpa. É tempo e temperatura e tempo, na verdade. Pô, fica claro que se uma liga metálica chamada aço é a base de ferro carbono e eu posso colocar várias outras coisas para mudar a característica, seja física ou seja qual for, pô, então necessariamente isso aqui não pode abranger todos os aços. Tu tem que ter outros diagramas diferentes para todos os aços. Então essa lógica a gente já começa a ter. Então na verdade aquilo ali é um diagrama de resfriamento para um determinado aço. Isso aí a gente vai ver com o tempo, mas o objetivo foi vocês verem como é que as coisas se dão nos conhecimentos fenomenológicos, ou seja, para descrever isso aqui, o cara pegou um determinado aço e subiu até uma determinada temperatura. Qual? Ele subiu até uma temperatura onde via que nada mais mudava. Não interessava se ele subia 50 graus, 100, 200, acima dessa temperatura, mas a tua microestrutura, que é o que a gente falou na aula passada, que é um pouco além do teu sistema cristalográfico, a tua microestrutura não mudava mais. Tá? Então o cara subiu lá e manteve muito tempo. Viu que não adiantava nada, nada mudava. Ué, deixou resfriar, voltou no outro dia e começou tudo de novo. Então ele subiu naquela temperatura e retirou o calor com determinadas velocidades. Certo? Retirando o calor em determinadas velocidades até determinadas temperaturas, ele via como mudava a microestrutura. Tá? Então, na verdade, o cara com isso, ele conseguiu montar um mapa de tudo que se passa na tua microestrutura para várias temperaturas e para vários tempos. Tá? Então, na verdade, o trabalho aqui foi extremamente longo, mas é assim que o conhecimento fenomenológico foi montado. É assim que os livros de vocês existem. Os caras testam tudo que pode para que um dia eles possam apresentar uma teoria. E é com isso que o engenheiro vai projetar o seu material. Mais especificamente em relação a isso aqui, pessoal, o que ele notou? Ele notou que se ele subisse a temperatura e resfriasse extremamente rápido, ele ia ter uma determinada estrutura aqui no final. Por outro lado, se ele subisse e resfriasse um pouco mais devagar, algumas outras estruturas iam começar a aparecer no meio do caminho. E tu ia ter uma estrutura mista. E certamente a propriedade mecânica e por vezes a física do teu material muda completamente. Tá? Só que ele também notou que era diferente tu subir isso aqui e baixar continuamente, ou tu subir isso aqui, baixar e parar. Tá? Então, na verdade, isso daqui é um gráfico de resfriamento. A gente vai ver que existem 2 tipos. O gráfico em que o cara sobe e resfria continuamente até uma temperatura e vê o que acontece, ou o gráfico que o cara sobe, resfria, para e vê o que acontece.
Mas a grande moral é que o cara subiu, manteve e deixou o tempo passar, certo? Até o final. Começou a sempre analisar o teu material e viu como mudava a microestrutura. Vocês têm uma ideia do nível de aumento que um microscópio tem que ter para ver a microestrutura de um material metálico? Tem ideia? Tu começa a ver isso aí razoavelmente bem com 500, 800 vezes, tá? Isso é um microscópio óptico comum que a gente tem aqui dentro. Só que agora, tu meteu um microscópio óptico comum a 1100, 1200, 800, 900, já não é mais tão fácil assim. Então, toda a ciência tinha um estudo pesado em cima disso. Na verdade, o cara dava um jeito de pegar isso aí muito quente e de fazer um ataque para ver a microestrutura. Mas um dia ele montou uma carta disso aí. E é isso aí que a gente usa para fazer os nossos projetos de engenharia. Então, ainda em nível introdutório, o cara te diz que absolutamente todo engenheiro tem que conhecer seu material de trabalho. Porque se não conhecer, não adianta. Pô, eu não vou fazer uma máquina para descascar batata de plástico, porque não vai dar. Vai queimar e vai estourar, ou sei lá eu. Mas eu também não vou fazer um aço extremamente duro que aguenta uma carga de 5 containers de mercadoria, porque eu estaria rasgando dinheiro. Tá? Em termos de engenheiro elétrico, o cara também tem que saber quem conduz mais ou quem conduz menos. E aí vem de cara, pô, por que meus fios de rua são de cobre e não são de alumínio? Hã? O cobre pesa mais que alumínio. O cobre é mais denso. Bem mais denso, tem uma resistência mecânica muito maior, é bem mais caro também. Mas e aí, por que os caras optam por cobre? Porque a condutividade é bem maior do que do alumínio. Então não adianta, em todo lugar tu tem que saber o material que tu usa. Por que aqui dentro eu uso um aço de uma qualidade razoável e não uso um ferro fundido dentro da minha parede? Até o engenheiro civil estuda os materiais que trabalha, tá? Você vai rir, só um pouquinho, isso é piada dos engenheiros civis. Ah, tá difícil vocês entenderem, né? Como? São, mas aí o buraco é mais embaixo, cara. Na verdade, o cano de ar-condicionado é de cobre porque tu tem uma certa pressão interna passando naqueles negócios ali. Na verdade, alguém entende de ar-condicionado aí? Moral é o seguinte, cara, dentro do ar-condicionado tu tem um gás, esse gás tu comprime. Como tu comprime esse gás, ele tem uma troca térmica muito grande em função do compressor que tem. Então se tu comprime, ele tende a perder a temperatura. Por outro lado, ele chega num lugar que ele expande e ele ganha temperatura. Então o princípio de um ar-condicionado é esse gás sair em algum lugar e quando eu mando ele resfriar, ele troca a parte térmica aqui dentro. Quando eu mando ele aquecer, ele troca lá fora. Só que esse gás tem pressão. Então necessariamente tu tem que ter um cano um pouco mais resistente, porque tu tem um compressor ali. Tu gasta luz porque tu está sempre apertando esse gás, essa é a moral da história. Mas se tu aperta, ele tem uma determinada pressão interna, uma hora expande. O problema da expansão é que tu tem geralmente o que eles chamam de cavitação, abre e fecha, então dá um esforço na tua tubulação. E o cobre realmente resiste muito mais do que o alumínio. Se sempre é assim, velho, não. Eu na minha casa, o cara tinha botado o cano de alumínio, e eu ia engolir se eu não me ligasse. Mas funciona, claro que funciona. Só que não dura tanto, se tu dobra, ele dobra muito, é ruim de empurrar. E mais ainda, a outra coisa que os caras fazem é botar tubulação de alumínio, que é mais barata do que cobre, por incrível que pareça, e botar os encaixes de cobre. Isso é bom ou é ruim? O que vocês acham? Isso é muito ruim. E os caras fazem, vendem assim, vai no Uruguai, tu compra ar-condicionado assim. Na verdade, o grande problema é que tu tem uma corrosão eletroquímica, tu tem o que eles chamam de corrosão galvânica. Tu tem um material mais nobre, embora resistente à corrosão, que é o cobre, em contato físico com um material menos nobre, também resistente à corrosão, que é o alumínio. Mas como tu tem a diferença de resistência à corrosão nos dois, e se tu botar um meio qualquer que contate os dois, e que tenha água, ou que conduza um eletrólito, tu força a corrosão, ou seja, tu corrói muito mais rápido. Então seria muito melhor tu botar só aço carbono bagaceira ali, do que botar, bagaceira em termos de resistência à corrosão, né? Do que botar um cobre e um alumínio, sendo que ambos resistem à corrosão, porque tu teria que ter uma diferença de resistência à corrosão entre os dois. Uma pilha, na verdade. Então, pô, tem um monte de coisa que tu tem que tomar cuidado. Eu muito vi os caras fazerem trocadores de calor de aço inox, um aço nobre, e as tubulações que grudavam neles de um aço um pouco menos nobre. Tá? Então eles faziam um espelho de uma coisa e o outro da outra corroía. É muito normal tu pegar placas de aço carbono, de aço inox,
e simplesmente parafusar com aço carbono. Também vai para banho do parafuso, porque acelera a corrosão. Então não adianta tu só ser um bom projetista, é isso que ele quer te dizer. Tu não faz um carro sem saber o material que tu vai colocar. Tu não faz um torno ou uma máquina para... sei lá, uma máquina, seja... A princípio o engenheiro mecânico projeta o que quiser. Tu não faz a tua máquina sem saber o material que tu vai usar. Não tem muito como. Tá? Então a gente fala que todos os engenheiros aqui têm que saber como funciona o seu material para poder projetar com ele. Bom, então o objetivo geral da disciplina é tu saber o potencial e o limite do teu material. Tá? Não adianta tu pensar que tu tem um aço inox, que é um aço bom, caro, que deve ser o triplo de um aço carbono, e botar nada no mar. Tá? Não adianta. Vocês já viram algum navio de aço inoxidável? Não. Por quê? É muito caro. Não. Dinheiro, a princípio, se tem. Consegue. Se o teu cliente pagar, tu bota. Por que não? Porque, na verdade, o aço inox é sensível ao cloro do mar. É uma das únicas coisas que corroem o inox é o cloro. Pô, então não adianta tu pagar caro, botar um baita no material e socar no mar sem saber o que vai acontecer. Então, além da aplicabilidade, tu tem que saber da limitação do teu material. É isso que se fala. Tá, pessoal? Bom, daí, mais ainda, vocês têm ideia de como é que a gente fabrica um material em nível de engenharia? Tudo que se faz? Qual é que é a sequência? Como é que eu projeto a chapa do teu carro? O que envolve tudo isso? Tá, mas o que envolve? Da onde veio, para onde vai? Quem é que começa a ganhar dinheiro nisso aí? Na verdade, o que ele fala assim, é que toda a tua sequência de produção de material, ela envolve diversas etapas. E aqui no começo, eu gosto de chamar a atenção de vocês para isso, porque, embora uns mais velhos, outros mais novos, menos experientes, outros mais, somos todos engenheiros mecânicos e, a princípio, estamos todos começando na profissão. Vocês estão no segundo ano de faculdade, sei lá se tem experiência ou não. Pô, e engenharia mecânica claramente não vai faltar emprego para ninguém nunca, porque tu tem onde trabalhar de tudo quanto é jeito, até na parte metalúrgica. Por exemplo, para tu dar a chapa do teu carro, tudo vem da terra. Tu sai lá na Vale do Rio Doce, extraindo minério de ferro da terra. Minério de ferro, a princípio, é Fe2O3. O que vocês acham que vem no minério de ferro? O que tem lá dentro? Ah, pessoal, chutem comigo, vamos. O que vem no minério de ferro? Então vem um monte de coisa. Para tu ter uma ideia, nesse minério de ferro, tu deve ter uns 30% de carbono que vem ali, uns 15% de silício e mais um monte por cento de porcaria que tem lá dentro. Então tu começa extraindo isso aí da terra, só que tu tem que limpar tudo isso aí. Saindo daí, tu tem várias plantas, que nós chamamos de plantas, nem de refino, são plantas de... Começa aqui na terra, vem a prospecção, daí tu começa a tratar, e prospecção envolve engenharia mecânica, então também tem engenheiro mecânico trabalhando lá em Carajás, certamente. Depois disso tudo, tu tem que transferir isso aí e tu passa para o teu refino. O teu refino, em termos de aço ou em termos de ferro fundido, é tirar todo esse monte de sujeira que tem. Não existem muitas plantas de refino aqui no Brasil, mas as coisas são muito grandiosas porque é muita quantidade de material que tu tem que limpar para produzir teus bens de consumo. Então tu começa com um carbono de 15, 20% para chegar num carbono lá no final de 0,2. Pô, então a tua etapa de extração é extremamente grande, ao ponto de, na primeira indústria, eles não fabricam aço de jeito nenhum. Eles simplesmente fabricam uma matéria-prima que eles chamam de ferro gusa, que é algo que tem uns 8 ou 10% de carbono e um teor de oxigênio de 2%, que eles não limpam tudo no começo. Daí, dessa planta enorme, os caras mandam para uma outra planta que aí começa a pensar em reduzir os teus níveis de carbono e de sujeira. Saindo daí, para onde deve ir a tua matéria-prima? Essa outra planta seria a Gerdau da vida, seria a ArcelorMittal da vida e blá blá blá. Saindo o que ainda deve fazer antes do material chegar em ti, pessoal? Vamos lá, vamos tentar entender o que é engenharia antes de mais nada. Então, uma hora qualquer eu vou lá na terra e tiro minério de ferro. O que eu tenho de minério de ferro? FeO, Fe2O3 e Fe3O4. Todos muito sujos. Eu tiro eles de lá, dou uma limpada, tiro sujeira e mando para uma nova planta. Essa nova planta
é o que eles chamam de unidade de refino. Eles têm máquinas muito grandes, fornos muito altos e trabalham com muita quantidade de material. Lá eles começam a limpar o teu material e ainda te largam um ferro gusa, que é a matéria-prima do teu aço, bastante sujo. Tá? Isso aí tudo envolve mais um porto, mais um transporte para chegar numa nova indústria da manufatura. Essa nova deve ser a aciaria. Tá? Eles chamam de aciaria mesmo que eu vou fazer ferro fundido. O que eu tenho nessa aciaria? Ali eu começo a limpar o meu material. Pô, mas para eu limpar, como é que eu tiro o oxigênio de um minério de ferro, por exemplo? O que vocês acham? Como deve fazer? Vamos lá, pessoal. Vamos lá, ajudem. Aqui é um lugar de errar. O cara tem ferro e oxigênio. Como que eu devo tirar o oxigênio? Aquecendo ele vai sair? Não, muito pouco. Pressão. Pressão? Sim. Não. Apertar, aço líquido, apertar. Chega uma hora que ele é incompressível. A água é incompressível. O aço líquido também vai ser. Na verdade, a única coisa que te dá para tirar o oxigênio é adicionar nele coisas mais ávidas pelo oxigênio. Não tem o que fazer. Então, a princípio, uma hora qualquer, eu faço com que esse oxigênio que está diluído dentro do meu ferro vire CO ou CO2 e saia como gás. Ou ainda eu adiciono coisas que têm avidez pelo oxigênio, que virem sólidas e que não sejam a mesma coisa que o ferro líquido. Por exemplo, eu adiciono cálcio e o cálcio deve gerar CaO, que deve subir. Porque CaO é muito diferente de ferro. Tá? Então, por incrível que pareça, chega uma hora que eu adiciono até casca de arroz no negócio. Tá? Mas enfim, eu adiciono coisas que devam se ligar com o oxigênio para tirar o oxigênio, porque ele é o maior bandido do meu material. Depois que eu passo por fornos para retirar o oxigênio, eu ainda devo passar por outros fornos a vácuo, porque agora eu não posso mais botar oxigênio lá para dentro, vocês concordam? Porque eu já tirei. E eu tenho quantidades de aço líquido estupendas, coisas de repente muito maiores do que essa sala. Então, alguma hora eu vou ter que tampar isso aqui, fazer vácuo e colocar outras coisas lá dentro que se liguem com quem? Com o teu oxigênio residual, porque tu não conseguiu tirar tudo ainda. Então tu começa a gerar coisas que tu tem que chupar para cima e tirar. Agora qual é o teu novo problema? Depois que tu faz tudo isso, teu teor de carbono que tu vai ter que arrumar. Então toda essa tua panela a vácuo, ela deve sair dali e deve ir para uma outra panela dentro da mesma empresa para tu controlar a tua quantidade de carbono. Agora tu começa a reduzir o teu carbono. Como? Adicionando mais material metálico que te interessa. Entendeu? Então tu começa a aumentar a quantidade de material metálico, percentual, e diminuir a tua quantidade de carbono percentual ali dentro. Até tu chegar numa quantidade plausível de carbono. Aí a tua corrida líquida está pronta. Teu aço está pronto. O que tu faz aí? O que vocês acham? O que eu faço agora? Vendo pra ti ou não? Tá, ele tá líquido, eu vou ter que solidificar. Como é que eu solidifico esse cara? Hã? Necessariamente tem que resfriar, né? Mas como? Como é que tu acha que eu resfrio isso aí? Para fazer o vergalhão que tá no meio da parede, como é que tu acha que eu resfrio aquela massa estupenda de aço? Óleo não. Óleo não se usa porque lá periga queimar, as temperaturas são extremamente altas. Então vai pegar fogo na tua empresa. Mas não, tudo bem, eu devo resfriar com água. Mas como? De que maneira? O que eu faço ali para te gerar um vergalhão, sei lá o quê? Então, a princípio, esse cara, eu vazo... Eu vou falar em termos mais calmos. Imagina uma canoa de índio. Tá? Então, eu pego toda essa panela muito grande e vazo numa canoa. Essa canoa deve ter 3 furos embaixo. Ou 4, ou dependendo da usina. Então, começam a sair jatos de aço líquido ali dentro. Ali eu faço o quê? A grosso modo, nesses jatos eu jogo água. Certo? E aí eu começo a ter uma capa, por fora pelo menos, solidificada de um tarugo de aço. Vocês estão entendendo? Isso aí, como está pastoso, isso aí deve descer e dobrar. Porque está pastoso, ele está sólido, meio sólido por fora, por dentro ele está líquido, ou com uma viscosidade muito alta. Então isso aí eu desço por roletes e vou metendo água. E isso aí vai solidificando, e eu crio um tarugo. Uma hora qualquer eu corto esse tarugo e deixo resfriando até o final. E aí, vendo isso para ti ou não? Não. Todo esse tarugo eu dou um jeito de dar uma limpada, porque pô, deve dar um lixo, porque na real eu joguei água por fora.
Então eu dou um jeito de limpar isso aí e mando para uma outra unidade dentro da mesma fábrica. Essa outra unidade faz o quê? Vamos lá, pessoal. Não, porque... Tia, se tu quiser fazer uma chapa, tu acha que eu vou ter um tarugo desse tamanho? Tem como. Eu devo ter uma outra unidade de pré-trabalho dentro da tua empresa. Então, na verdade, eu mando tudo isso aí para laminadores. A grosso modo, rolo de pão. 2 rolos de pão. Claro que no meio de cada rolo de pão eu vou ter um formato, tudo bem. Mas nesses rolos de pão eu posso te gerar uma barra, dependendo do formato que eu vou, ou posso te gerar uma chapa, ou sei lá o quê. E aí eu estou começando a te vender a tua primeira matéria-prima. Ou uma barra redonda, uma barra quadrada, dependendo tudo do formato que eu tenho nos rolos de pão, né? Ou uma chapa para tu botar no teu carro. Só que essa chapa para tu botar no teu carro não vai ter inteira, certo? Tu ainda vai ter que trabalhar ela feito louco e tu ainda vai ter que usar calor de novo. Daí tu passa para a tua terceira unidade fabril, que é a tua unidade de transformação para começar a gerar teu produto. Depois de tudo isso aí, talvez tu venda para quem vai começar a montar o teu produto. Aí o cara vai ter uma nova empresa na sequência que de repente vai só dobrar a tua chapa, furar e parafusar. E de repente vai ter outro que vai vir botar o motor. E depois tu vai ter outro que vai pintar até que esse bem de consumo chegue em ti. Então o que eu quero dizer para vocês é que todo esse ciclo de trabalho, ele é estupendamente grande. E por mais que o teu produto seja voltado para engenharia elétrica, para engenharia não sei o que ou para não sei o que, tu tem que ter um engenheiro mecânico para modificar o teu produto ao longo do caminho. Tá? E esse é o nosso cerne. É poder trabalhar em tudo quanto é lugar, vendo os equipamentos aplicados ao produto de cada especialidade da engenharia. Então o que ele te mostra aqui? Que o fluxo é muito grande do teu material metálico. Mas a princípio tu sai da terra, faz a tua primeira transformação e todas as transformações necessárias no meio do caminho. Uma hora tu gera o teu bem de consumo e uma hora qualquer esse teu bem de consumo acontece o que com ele, pessoal? Ele deve, a rigor, voltar para a terra. Na verdade, o que acontece? Eu não vou criar minério de ferro de novo, tudo bem? Mas uma hora qualquer é muito provável que esse meu bem de consumo oxide ou corroa, certo? Não se perde massa, nada desaparece a princípio, tá? Então uma hora qualquer eu poderia fazer o quê? Refundir tudo isso aí e começar a produzir de novo todo aquele brinquedo lá do começo. Claro que eu posso pular algumas etapas, eu posso pegar de repente esse carro que está no pátio do Detran, e ao invés de eu produzir o primeiro ferro gusa, duro de carbono, bababá, e mandar, eu posso pular uma etapa e tocar direto para a serraria com o carro, como matéria-prima. Mas a princípio todo o ciclo é muito fechado. Tá? Então tudo que vem da terra volta para a terra e aí é a nossa fonte de emprego. Tá, pessoal? E ferro e aço nunca vai acabar. Eu tenho dito porque são matérias-primas estruturais, é o que nós falamos. Nós precisamos dela no nosso ciclo produtivo. Por mais que os caras inventem plástico e nanotubo de carbono, aço e ferro vai existir sempre. Bom, pessoal, em conclusão disso, o cara te dá alguns critérios em nível geral de aplicação de material, tá? São divisões meio empíricas assim, mas enfim, a gente tem que olhar no início. Então ele te diz que tem os critérios de materiais aplicados na indústria. A princípio, nesse primeiro critério de aplicação pela indústria, ele te dá 4 classes básicas de materiais, tá? Que são os teus materiais metálicos, os cerâmicos, os polímeros e os compósitos, tá? Então tudo a gente vai ver com mais calma, mas a princípio, o teu material metálico são elementos químicos que têm 2 ou 3 elétrons, que geralmente estão no meio da tua tabela periódica, elementos que têm determinadas características específicas, do tipo quando lustrados são brilhosos, usualmente não são transparentes à luz visível, usualmente todos esses caras conduzem tanto calor quanto eletricidade, mas tem uma coisa clara, pessoal, não são as mesmas coisas condução de calor e de eletricidade. Eu posso em algum material conduzir mais eletricidade e menos calor ou vice-versa, tá? Mas a princípio, quanto maior a condução térmica, maior a condução eletrônica. Metais só conduzem eletronicamente porque têm elétrons livres, ou seja, o preenchimento da sua camada de valência se dá por uma nuvem eletrônica, e é só por isso que eles corroem, e é só por isso que tinha o princípio da Terra e da volta da Terra ali. Se não tivessem elétrons livres, não iriam corroer, tá? Então essa é uma das nossas classes de materiais, os materiais metálicos. Desses, as ligas ferrosas são extremamente importantes. Por quê? Porque
que quem tem mais importância aqui ainda são as ligas ferrosas? Pela versatilidade de propriedade que tu consegue com a mesma liga. Dependendo de como tu muda em termos de temperatura ou de processamento mecânico, tu consegue fazer a tua liga metálica ferrosa ser muito dura, pouco dura, muito macia, meio macia, ou seja, numa mesma composição química, tu consegue uma gama estupenda de propriedades mecânicas e físicas no teu material. Tá? Bom, ainda nesse critério de aplicação pela indústria, depois dos materiais metálicos, tem os meus materiais cerâmicos. Bueno, eles são um pouco diferentes, e eu costumo explicar para vocês que a gente não deve entender o material cerâmico como resistindo mais do que o material metálico. Tá? Para mim é muito mais importante vocês entenderem a matéria antes do que ver detalhes depois. O material metálico ele tem o que nós chamamos de tenacidade, ele consegue unir dureza com deformação. Portanto, se eu te der um material metálico, principalmente um material ferroso, eu consigo puxar, e quando o cara está por quebrar, ele começa a ter o que nós chamamos de deformação plástica. Ele começa a diminuir de seção. Tá? Quando ele começa a diminuir de seção, ele não volta. Portanto, ele tem uma deformação plástica. É como tu pegar o teu cabo do teu elevador. Bota 10 pessoas, desce, ele desce um pouquinho, quando sai as 10 ele volta para cá, sobe de novo e assim tu vai. Por outro lado, se ele tem mais do que 10 pessoas, é provável que essa deformação seja maior um pouco. É o que nós chamamos de deformação plástica. Então, uma hora, quando ele desceu, o teu chão do teu elevador vai bater e não vai mais rolar. Bom, a grande vantagem disso aí é que tu começa a ver o teu material deformando, está entendendo? E tu tem um limite muito claro entre o teu material elástico e ele começando a detonar. E essa é a vantagem do meu material em comparação com o cerâmico. O cerâmico ele é extremamente duro e não tem nenhuma deformação. Portanto, um material cerâmico, quando ele começa a quebrar, ele quebra. Tu não consegue ver indicação de fratura. Tá? Bom, e por que eu te digo que ele não tem mais resistência mecânica do que um aço? Vamos tentar voltar aos conhecimentos de antes. O que é uma resistência mecânica para nós daqui para frente? Resistência à tração. Por que um cerâmico não tem mais resistência à tração do que um aço? Porque ele não deforma. Quebra fácil. Por quê? Porque ele ser muito duro, ele não pode quebrar fácil. Não é isso. Isso é uma verdade, eu não falo nada de mentira. Por ele ser duro, ele quebra rápido, não fácil. Tudo bem, não tem deformação plástica, tudo bem, mas por que ele não tem uma resistência maior do que o aço? Vocês estão me analisando coisas que eu falei, eu quero saber o porquê. Por que ele não é dúctil? Por que ele não tem deformação plástica e blá blá blá? Por causa da microestrutura. Na verdade, o teu metal, o teu metal, embora tenha uma ligação química mais fraca do que o teu cerâmico, ele tem grãos, vocês estão entendendo? E esse conjunto de grãos, eles deformam, eles escorregam um sobre o outro e te dão uma resistência a mais no teu material. Tá me entendendo? Eu tentei, acho que alguém não entendeu muito bem quando eu falei o exemplo da lista telefônica e da folha de papel. É muito mais difícil tu quebrar uma lista telefônica pelo atrito entre as folhas da lista. E muito mais fácil tu quebrar uma folha só. Tá? Então, a grosso modo, o material metálico, por ter essa estrutura granular, ele consegue ter uma quer jogar uma água ali, velho? Ele consegue ter uma deformação um pouco maior. Portanto, ele consegue aguentar um pouco mais em termos de resistência mecânica. Estão me entendendo? Então, embora um cerâmico, que tem uma ligação iônica, muito mais forte que a do metal, que tem uma ligação metálica, o cerâmico não resiste tanto quanto um metal. Tudo bem? Exatamente por ter uma estrutura granular que não é tão boa ou tão propícia às coisas se acomodarem lá dentro. Tá? Então, o metal eu consigo chegar bem longe. Por outro lado, vamos de novo. A estrutura, a ligação química do meu cerâmico é iônica, certo? Portanto, conduz ou não? Não, porque não tem elétrons livres. Portanto, não corrói e tudo é uma certa lógica. São os conhecimentos que vocês precisam ter. Portanto, se eu não tenho ligação metálica, eu não corroo. Qual é a grande diferença entre um cerâmico e um metal? Em termos de um ensaio de tração, por exemplo. Vamos pensar. Num material metálico eu começo a puxar, o cara aguenta, mas deforma ao mesmo tempo. Num cerâmico eu começo a puxar, o cara aguenta, não deforma nada e uma hora quebra. Certo? Mas
um parâmetro extremamente importante no projeto de engenharia, além dessa interface entre o elástico e o plástico, os caras também projetam com outro nome, com um parâmetro que eles chamam de módulo de elasticidade, que ele simplesmente te indica o quão pouco um material deforma. E um material que deforma extremamente pouco deve ser evitado em projetos de engenharia. Na verdade, o material cerâmico ele tem um módulo de elasticidade muito maior do que o metal. O módulo de elasticidade é a razão entre a força que ele aguenta e o quanto ele deforma. Tá? Então comecem a acostumar com esse termo porque ele vai vir para nós. Portanto, um material cerâmico tem um módulo de elasticidade muito maior do que o meu material metálico. Tá? Só isso. Depois a outra classe, me parece claro, são os meus materiais poliméricos. Tá? Esses são baseados em ligações covalentes. Na verdade, vocês têm que ter claro uma coisa que eu tentei dizer na aula passada. A ligação covalente e a iônica, elas são bem mais fortes que a minha ligação metálica. Tá? Só que tudo depende assim, ó. Usualmente, os teus materiais envolvidos na tua ligação iônica são metais e não metais. Tá? Então, geralmente, tu tem óxido de, nitreto de, carboneto de, tá? Isso tudo são sólidos e te dão um material compacto e sólido. Por outro lado, alguns materiais envolvidos em ligações covalentes podem ser o hidrogênio, podem ser materiais razoavelmente gasosos e muito leves. Portanto, nem todo o meu material que vem de uma ligação covalente ele tem dureza, ou ele tem resistência. Tanto que um polímero tem uma ligação covalente. Estão entendendo? Por quê? Porque eu tenho uma ligação covalente entre o carbono e os hidrogênios que compõem o meu polímero. Certo? Mas só ali. E o meu H ele é muito leve. Portanto, a rigor, o meu polímero não é tão duro assim. Mais ainda, entre os hidrogênios eu tenho ligações fracas. Portanto, o meu polímero é bem menos forte do que o material metálico. Por outro lado, existem materiais cerâmicos existem materiais que têm ligações covalentes, sólidos extremamente duros. Tá? Tipicamente, o cara que mais reforça o aço é o material que a gente chama de carbeto de silício. Esse cara tem uma ligação covalente, a mesma que tem o meu polímero, só que essa é estupidamente forte, muito maior do que qualquer outra. Então esse cuidado vocês têm que ter com a tua ligação covalente. A rigor, as duas mais fortes são a covalente e a iônica. Só que a covalente ela é muito mais relativa ao teu material que tem ali dentro. E a tua ligação metálica é um pouco mais fraca. Tá? Depois de tudo isso ainda vem ligações de Van der Waals que são extremamente fracas, que é tipicamente a ligação química que tem numa água. Tá? Depois de polímeros, a outra aplicação pela indústria é dos materiais compósitos. Esses aí, conceitualmente, é a união de dois materiais sem miscibilidade de fases. Ou seja, uma lancha que é reforçada com fibra de vidro, um capacete que é reforçado com fibra de aramida, um avião que é reforçado com fibra de carbono. Tudo isso usualmente em que tipo de matriz? Me ajuda? Que tipo de matriz geralmente eu reforço com algo duro? Para que vocês acham que eu tenho dois materiais unidos? Ou se eu vou unir um material duro com outro duro, por que eu não faço direto um todo duro, então? Porque seria muito frágil. Então, qual é o objetivo de eu unir dois materiais, um assim e outro assado? Como é que eles têm que ser? Qual o princípio de um material compósito? Para que tu acha que ele serve? Marcos, para que serve um capacete? Resistência e flexibilidade. Unir os dois, certo? Então esse é o princípio da coisa. Numa lancha, pô, o teu trocinho é muito fininho ali, cara. Tá? Só que, e tem que ser leve, senão eu vou gastar muita gasolina. Eu nem sei qual é o combustível da lancha, acho que é gasolina. Eu acho que não dá assim. Tá vendo? Então afunda. Ou então afunda, coisa assim. É a mesma coisa, diesel, gasolina, sei lá, motor de combustão, né? Bueno, só que eu não quero gastar muito disso aí. Então, a princípio, o meu material compósito usualmente tem uma matriz polimérica, leve, que deforma em qualquer batida, que bate numa água e boia e coisa assim. E o teu reforço usualmente são de coisas duras. Quem é que influencia muito no teu reforço? Só a característica dele ou não? Só a dureza dele ou não? O atrito entre os dois, mas tu tem um coeficiente de atrito entre o polímero e a tua fibra, ela não deve mudar muito. E tu tem materiais mais caros e mais baratos, concorda comigo? Um colete à prova de bala não é a mesma coisa que o teu capacete. Se eu der um tiro no teu capacete, fura. Se eu der um tiro no colete à prova de bala, não fura. Deve ter alguma relação aí dentro. Muito provavelmente não, certamente, a maneira com que as fibras estão projetadas ali dentro
ela faz com que a energia de algum impacto seja desviada, vocês estão entendendo? Então, a gente sabe que numa lancha, se eu puxar aqui, ela resiste muito mais que se eu puxar aqui. Por exemplo, num colete à prova de bala, todo o reforço que eu tenho ali dentro se baseia em entrelaços das fibras. Então, quando a bala vem, ela desvia numa fibra, vem para outra, até que tu tira muita energia da tua bala, entendeu? Então, um compósito basicamente é isso, chega a ser uma união de dois materiais, onde tu aproveita a leveza ou utilidade de um e a resistência mecânica que o outro tem, certo? Por exemplo, eu poderia fazer uma lancha só de fibra de vidro? De jeito nenhum. Ia quebrar numa batida, ia esfarelar, ia tudo isso aí. Então, tá aí algo que vocês já vão começar a falar melhor do que os outros. Então, a tua lancha não é de fibra de vidro. A tua prancha não é de fibra de carbono. Certo? O que mais? O teu avião também não é de fibra de carbono. O teu capacete não é de aramida. Tá? São tudo uniões de dois materiais. A gente facilita dizendo que é de fibra de vidro, mas não é. A caixa, quem é que engenheiro civil ou quem é que curte isso aí? A caixa d'água, de que ela é geralmente? Pira de plástico e fibra de vidro. Mas quando quebra aquilo ali, tu bota o dedo ali, tu vê saindo os farelos da tua caixa d'água. Piscina também. Piscina é um lance que a gente aconselha que as pessoas não rocem muito nela. Porque é o mesmo esquema. Como é que os caras conseguem levar uma piscina da fábrica até a tua casa para instalar? Aqueles monstros azul que vocês veem ali, que às vezes estão deitados na rua. Então aquilo é tudo compósito, é uma outra classe de material empregável, tá, pessoal? Bom, daí ele vem com o que ele chama de grau de desenvolvimento tecnológico. Daí ele começa a te dizer que, a rigor, tu usa materiais de diversas maneiras, naturais, ou seja, pega e usa, outros que tu começa a desenvolver da maneira que alguém te disse que seria bom, tá? Outros tu começa a estudar, outros tu começa a projetar extremamente bem, tá? Então existe uma classe que implica em custo, ou seja, quanto maior o desenvolvimento tecnológico, mais o custo do teu material e maior o estudo. Eu vou só mostrar alguns exemplos para vocês depois, tá? E tem o critério de divisão pela morfologia estrutural, tá, pessoal? Na verdade a gente pensa assim, ó, depende de como o teu material está composto lá dentro. Ele te diz que o teu material, deixa eu só me lembrar do que é isso aqui, cara. Comprimento, gradiente e aleatório monoestruturado. Tá. Ele te diz que tu tem 4 classes. O teu material monoestruturado, onde tu tem uma dissolução extremamente boa do teu segundo material no primeiro. Ou seja, em todo lugar do teu material, que não precisa ser um compósito, porque, por exemplo, um aço, deixa eu só abrir um parênteses, um aço, ele não é ferro puro. E por incrível que pareça, o carbono ele não está dissolvido lá dentro. A gente vai perder esse conceito daqui um pouco. Um aço ele tem ferro e bolinhas muito pequenininhas de carbono mais ferro. Tá? A gente vai ver tudo isso com o tempo. Só que quanto mais fina o tamanho dessas bolinhas e quanto mais perfeita for a distribuição, muito maior é a resistência do teu aço. Porque tu nunca tem um ponto diferente dos outros. Tudo bem? Da mesma maneira num compósito. Quanto melhor o espaçamento entre as fibras e quanto mais finas elas forem, muito mais vai resistir o teu compósito. Esse tipo de material é o que ele chama de monoestruturado, ou seja, uma divisão extremamente boa do reforço que tu tem lá dentro. Nem todos os materiais são puros. Na verdade, a grande maioria não é puro, porque tu precisa de um reforço, certo? Para que vocês entendam, ouro eu dobro com a mão ou não? Sim. Ferro eu dobro com a mão ou não? Sim. Tá? Por outro lado, aço eu dobro com a mão? Não. E um aço com 0,2 de carbono eu já não dobro mais com a mão. Tá? Então todos os meus materiais têm reforços. Tudo bem? Então alguns classificam isso aí de acordo com a morfologia do reforço. Tudo bem? Bom, o monoestruturado deve ser o mais bem reforçado. O que eles chamam de recobrimento é o quê? O que é um recobrimento? Não só para isso, pode ser para várias coisas, né? Mas a princípio tu recobria um material com outro. Uma grande aplicação é a corrosão, tá? Mas por exemplo, tu deve ter alguma coisa que é banhada a ouro. Não para não corroer, mas porque é mais bonito, sei lá, porque teu corpo... Tem muita mulher que tem alergia a inox, então tem muita mulher que não usa colares de inox. A prata eu não sei se tem alergia, mas a inox é bem confuso. Esse tal do cromo que tem no inox é bem casca.
Então tu pode recobrir por várias razões, principalmente para resistência à corrosão. Tá? Então o recobrimento é uma classe de material, de morfologia de material que se tem. Tá? Principalmente para dureza, vocês vão ver que a gente faz o que a gente chama de cimentação em aço e mais um monte de coisa. Gradiente, o que é? Os caras dominam tão bem as técnicas que eles conseguem fazer um gradiente de dissolução de um segundo material em outro. Por exemplo, quem é que tem de eletrônica aí? Ninguém? Por que alguns componentes de circuitos eletrônicos a corrente chega por um lado e ele está isolado? Por outro lado, se chegar pelo outro, a corrente é passada. Vocês nunca ouviram disso? Me ajudem aí alguém. São coisas que só conduzem de um lado para o outro. Tá? Então os caras conseguem fazer adições de condutores com um gradiente crescendo daqui para lá. Vocês estão entendendo? Então eu tenho mais condutores desse lado e menos do outro. Portanto, se a corrente de alguma coisa inverter, desarma o sistema. E se a corrente dessa alguma coisa estiver no sentido certo, o teu sistema continua funcionando. Isso é muito comum em aparelhos eletrônicos e tudo isso aí. Então tu pode ter um gradiente de composição química. Qual a diferença disso para um recobrimento, por exemplo? Um recobrimento é um depósito de alguém em cima de alguém. Então, a rigor, num recobrimento, o que tu tem? Tu tem uma interface. Tu bota ouro em cima do inox. Tu larga lá em cima. O que eles chamam de gradiente é quando tu faz depósitos químicos entrando dentro do teu material de um outro material. Tá? Então, um troço muito comum é tu ter um aço baixo carbono, que pode ser útil, porque é dútil, é mole, e tu quer deixar ele duro por fora. Então tu bota carvão, aquece todo mundo isso aí, e o carbono do teu carvão começa a entrar para dentro do teu aço. Porque está quente e porque um lado tem mais e o outro tem menos. Então tu entra para dentro, tu não deposita em cima, vocês estão entendendo? E isso aí é um gradiente. Tá? Um gradiente de composição química. Ou o que eles chamam de aleatório. Cada um se divide lá dentro como for. Tá, pessoal? Então aqui a gente tem alguns exemplos. Aqui que o som é forte. De materiais. É só para a gente começar a se adaptar com a coisa. Então, exemplos típicos de materiais metálicos é o cobre, o ferro fundido e as ligas de aço. Tá? O que nós enxergamos aqui, pessoal? Isso aqui são engrenagens, tá? Na verdade, eu sei que esse é um grande erro da engenharia mecânica, e não estou criticando ninguém, mas tem muita gente aqui que não tem nem ideia do que é uma engrenagem. Pô, normal, você está chegando no segundo ano. Mas, a princípio, uma engrenagem são as coisas que transmitem mais movimento em engenharia, tá? E ainda, por cima, elas transmitem movimento com uma certa força. Por quê? Porque tu tem um material metálico tocando no outro e implicando num torque. Torque é uma capacidade de giro. Por exemplo, tu tem um carro. Tu acha, por que o teu carro precisa ter aquela potência de 70, 80 CVs e tudo mais? Porque ele precisa também começar a girar. Tu precisa de uma potência extra para o início do giro e menos potência para quando ele está continuando. Então, a princípio, os dois elementos que transmitem movimentos em engenharia, basicamente, são correias e polias e engrenagens. Só que a engrenagem tem a vantagem de transmitir um giro com mais força. Tá? O que é isso aí? Coisa todo mundo cobra, né? E assim, pessoal, as engrenagens elas devem ser feitas em processos mecânicos. Fica claro para ti que se a tua engrenagem for muito dura, tu tocar uma engrenagem e botar para girar na outra, o que vai acontecer? Girar, ela gira, ele vai trincar. O que acontece? Se der uma batida ou um trancaço qualquer, a baixa resistência ao impacto que ela tem pela dureza é muito grande. Pô, então tá, eu poderia fazer uma engrenagem de plástico. Posso fazer ou não? Não posso, com o meu relógio. Mas não com o teu carro. Então, na verdade, o que os caras fazem? Fazem uma engrenagem mole no meio, que a batida aguente, vocês estão me entendendo? E dura por fora, mas só pela casquinha de fora. Para que não deforme quando um dente toque no outro. Tá? Bom, então isso daqui é uma aplicação típica da engenharia, são engrenagens e componentes para transmitir força, tá? Bom, vocês já devem ter visto,
E ele te mostra alguns exemplos de materiais cerâmicos também. Porcelana, tudo isso é um cerâmico. Aquele prato que sai mais caro é um cerâmico. O vidro, que é aquele prato mais leve, também é um cerâmico. Que mais? Azulejo é um cerâmico. Tijolo de churrasqueira, tudo isso é cerâmico. Quem trabalha extremamente bem com materiais cerâmicos aqui no sul do Brasil, eu falo do sul porque é onde eu moro, é toda a galera de Santa Catarina. Quem é que é de fora aqui e já foi pegar praia em Santa Catarina? Bom, tu já viu que tem? Tem. Tu vai de carro e tu enxerga empresa de cerâmica aqui, ali, tudo quanto é lado. É uma outra baita fonte de emprego. Embora Santa Catarina tenha um polo industrial muito forte, na verdade aqui no Rio Grande do Sul os fortes são Caxias e vão parando por aí, tá? Em termos de polo industrial, assim. Aqui na Banda de Porto Alegre tu tem polo de montagem, mas não polo industrial. Lá em Santa Catarina tu tem outro baita polo que é onde? Joinville. Só que lá é um polo metalmecânico, forte também, tá? Os caras fazem fundição, trabalham com transformadores, com motores, mas pouca gente trabalha com cerâmicos, por incrível que pareça, lá em Santa Catarina. E sai muito engenheiro daqui do sul para trabalhar nisso aí. Então, ao longo de toda a Centro tem um balde de fábricas de cerâmicos. Então, são esses materiais tipicamente assim, eles não são brilhosos, tá, pessoal? E qualquer hora tu vê um cerâmico por aí. Porque os materiais poliméricos são muito mais leves, tá? E a grande vantagem dos poliméricos é o processo de fabricação. Como é que tu acha que tu fabrica um material polimérico? A rigor, alguém sai de um polo petroquímico qualquer e te manda a matéria-prima do teu polímero. Essa matéria-prima tu faz o quê? Tu aquece e aperta. E deu. Está pronto. Então a grande moral que a engenharia mecânica usa é fazer as injetoras de plástico. Na verdade tu tem uma matriz que vai ter um teu formato. Aqui tu tem um buraco que tu larga o teu polímero lá, tem um troço que gira, que eles chamam de extrusora, isso aí começa a girar e o teu polímero que caiu aqui vai andando, e tu pressiona numa matriz, dá calor nessa matriz e está pronto. Abriu e tira a peça pronta para vender. Tá? Claro que as temperaturas são baixas, portanto é mais barato. Alguns problemas, tu não pode reciclar tudo isso aí, quebra muito fácil, depois que quebrou não cola, blá blá blá. Mas tipicamente o material polimérico são esses materiais leves que vocês veem aí. Exemplo é isso aqui. Tá? Então isso aqui foi injetado num formato e assim ficou. E depois os teus compósitos, pessoal. Ó. Se vocês olharem, ele te diz que grafite epóxi é um compósito, carbeto de cobalto e tungstênio é outro compósito. Então uma hora qualquer a gente também vai tirar da cabeça que compósito é só a base de polímero. Tipicamente a tua matriz é polimérica. Tá? Mas existem vários outros compósitos. A grosso modo, o aço é um compósito. Porque, na verdade, o carbono não está todo dissolvido no meu aço. O carbono está em outro formato lá dentro também. Então, ele deveria ser um compósito. Tá? Ninguém chama, enfim, por contingências da engenharia. Mas qual o compósito metálico mais famoso que tem? Ninguém é técnico mecânico, quem é? Vocês aí, usaram uma noção? Não, o grafite é só um material, é só carbono. O compósito metálico mais famoso que tem são aquelas pastilhas de usinagem. Não, melhor, quem é que tem furadeira em casa? Todo mundo. Aquela furadeira de vidia para a parede, aquilo é um compósito metálico. A rigor, aquilo é uma base de cobalto com reforços de carbeto de tungstênio. Tá? Então, na verdade, tu não mistura o carbono e o tungstênio no cobalto. Tu tem cobalto e bolas de carbono misturado com tungstênio. Portanto, isso é um compósito, só que é um compósito metálico. Tá? Então, tipicamente, é aquilo que a gente usa para usinar outros materiais e tudo mais. Tá? Bom, aqui o que ele está te mostrando, pessoal? As fibras usuais que reforçam os compósitos. A grande tendência agora é tu não reforçar só com fibra de vidro ou fibra de carbono, blá blá blá. Eles começam a fabricar a fibra de carbono como tubo. E tu consegue resistências estupidamente mais altas do que na fibra de carbono inteiriça. Tá? Por quê? Porque, por incrível que pareça, é mais difícil tu quebrar uma parede tubular do que uma parede inteira. O cara vai aguentando mais e mais e mais. Por outro lado, se a tua parede é tubular, tu consegue reduzir o diâmetro dela e tu começa a ter atrito entre muito mais partes de carbono. Então, o que se estuda agora? Reforços com nanotubo de carbono, ao invés de reforços com fibra de carbono. Mas, enfim, o que ele te mostra aqui? As fibras que reforçam os teus materiais. Tá? Então, vamos começar a ver tudo isso aí com mais calma. Mas não se esqueça que é só a introdução. Então,
Classificação dos materiais pela indústria. O primeiro tipo são os materiais metálicos. Então, geralmente são uma combinação de materiais metálicos, tá? Então, na verdade, o que a gente tem? A gente tem uma ligação química ali ou não? Se eu te dou um ouro, qual é a ligação química que eu tenho ali dentro do ouro? Você tem ouro? Não tem ligação química, não? Se não tiver ligação química, ele tem que ter. Só pode, né? Então, na verdade, mas por que eu chamo atenção para isso? Porque geralmente fica pensando assim, pô, para ter uma ligação química eu tenho que ter dois materiais. Não tem. Ouro é só ouro. E tem uma ligação química de quem? Do ouro com o ouro. Certo? E isso vai te dar a tua resistência, ou seja, a densidade do ouro e a maneira com que um ouro atrai o outro. Mas eu tenho uma ligação química ali, só que é uma ligação metálica. Então a gente fica pensando assim, pô, agora se eu te der uma liga de cobre e níquel, são dois metais, não são? Eu tenho uma ligação química ali ou não? Não. Sim. De quem? Do cobre com o níquel, da mesma maneira que eu tenho do ouro com ouro. E isso às vezes é meio estranho para nós. A gente pensa que para ter uma ligação química tem que ter uma liga ou coisa assim, não. Então ouro com ouro tem uma ligação química metálica e a resistência do ouro é menor que a resistência do ferro em função das suas diferenças de peso atômico. Basicamente é isso. Mas eu também tenho uma ligação metálica dentro do meu material metálico puro. Por outro lado, eu também posso ter uma ligação metal-metal, certo? Alguns ligam e outros não. Se são parecidos, Carlos, eles se ligam. Tipo o cobre e o níquel. Quanto por cento tu acha de níquel que eu posso botar dentro do cobre? Pô, existe uma tabela, não lembro. Nem chute. 99,9, porque o níquel é totalmente miscível no cobre, ele é muito parecido. Por outro lado, quanto por cento de cobre eu consigo botar no níquel? 99,9, porque eles também são muito parecidos. Vocês estão entendendo? Por outro lado, tem alguns outros que não se misturam, certo? Do tipo chumbo e estanho. A miscibilidade não é total. Então vai ter uma hora que eu vou ter o quê? Chumbo misturado com estanho e chumbo. Ou estanho misturado com chumbo e estanho. Tem uma hora que eles não se misturam. Mas a princípio em todos eu tenho ligações metálicas. Então, meu material metálico é geralmente uma combinação de materiais metálicos. Os elétrons não estão ligados a nenhum átomo em particular e por isso conduzem bem eletricidade e calor. Tudo bem? Não são transparentes à luz visível. Por quê? Porque são densos e porque tem uma ordem de longo alcance. Não se esqueçam disso. O meu material metálico ele é ordenado. O meu cerâmico é ordenado ou não? É. O cerâmico normal também eu enxergo através dele. Já o vidro, que não tem ordem por uma malandragem minha, esse sim eu consigo enxergar atrás dele. Através. Tá? Mas a princípio, em função de eu ter esses milhares de sistemas cristalinos e que um está no buraco do outro, eu não enxergo através do material metálico. Que mais, pessoal? Não são transparentes à luz, têm aparência lustrosa quando polido, geralmente são resistentes e deformáveis. Então isso daqui é a grande moral do material metálico. Eu consigo deixar ele duro e ao mesmo tempo dobrar um pouco. Qual é o nome que se dá para esse conceito de resistência e deformabilidade? Tenacidade. Gravem isso. Tá? Na verdade eu acho que a vida usa esse conceito também. A pessoa tenaz é a pessoa que resiste muito, que se molda a problemas. Sei lá, eu acho que alguns psicólogos usam esse termo. De material metálico para a vida, tá? E geralmente muito utilizados para aplicações estruturais. O que eu quero dizer com aplicação estrutural, então? Algo que necessite do peso do meu material metálico. Eu quero repetir, eu não faço um edifício de plástico. Tá? Eu não posso fazer um carro de plástico, de borracha, não dá. Eu preciso que tenha peso, que tenha resistência e que tenha o quê? Por exemplo, no edifício, eu tenho que ter uma pequena resiliência. O que seria uma resiliência? É a capacidade de dobrar. Eu não posso bater um vento e o meu edifício fazer aqui e voltar. Então, além de tudo isso, eu tenho que ter esse peso e essa dureza do meu material metálico, certo? Se eu tiro a dureza do metálico e boto a dureza no cerâmico, o que acontece? Está chovendo, cai uma pedra e quebra o meu edifício. Meu metálico aguentaria, tá? Então, quem a gente disse que tem aplicação
Estrutural é o meu material metálico. Cerâmicos. Geralmente são não metálicos e inorgânicos. O que é um não metal, então, pessoal? Qual é o não metal mais tipicamente usado aqui nos meus materiais cerâmicos? Ué, aqueles caras mais da direita lá, silício, carbono, tudo isso está unido nos meus materiais cerâmicos. O oxigênio está aqui dentro, o carbono está aqui dentro, nitrogênio está aqui dentro, tá? Mas a grande união é de não metálicos com metálicos. Aí é que tu dá a resistência do teu cerâmico, tudo bem? Na tua ligação iônica. Então, óxidos são materiais cerâmicos. Um óxido de ferro é muito mais duro do que um ferro. Carbonetos são materiais cerâmicos. Ligações de metais com carbono. Vocês estão me entendendo? Por exemplo, carboneto de silício é o componente das lixas. É muito duro. Tá? Então, tudo isso são os meus materiais cerâmicos. Óxido de cálcio, óxido de magnésio, todos esses troços são cerâmicos. Então, inorgânicos são aqui, materiais sem carbono. Tá? Geralmente, sem carbono e hidrogênio, perdão. Geralmente são óxidos, nitretos e carbonetos. Tá, pessoal? Então essas coisas são extremamente duras. Em ordem de dureza, os nitretos são os mais duros que se tem. Para que vocês saibam, a coisa mais dura da natureza, o que é? O diamante. Que tipo de ligação ele tem? Covalente. Carbono ligado com carbono de maneira covalente. A segunda coisa mais dura da natureza, qual é? Alumina. Óxido de alumínio. Alumínio ligado com oxigênio de uma maneira iônica. Tá? Então não tem muito padrão nisso aí. Tá? Na verdade, o carbono diamante não é um cerâmico. Tá? Nem sei o que é o carbono diamante. Tem que classe ele fica. Mas a tua alumina, ela é um cerâmico. Tá? Mano, são geralmente isolantes de calor e eletricidade, isso a gente já sabe, porque não tem elétrons livres, certo? Então tu isola calor e eletricidade. São mais resistentes a altas temperaturas. Por quê? Por que materiais cerâmicos têm resistência a alta temperatura, pessoal? Por causa da ligação mais forte. Por causa da ligação mais forte. Basicamente é isso, tá? Na verdade, os caras se atraem muito, os dois átomos estão muito perto, e tu tem que dar muita energia para quebrar essa ligação. Basicamente é isso, tá? Então tem um alto ponto de fusão. Portanto, os materiais cerâmicos eles chamam de material o quê, velho? Refratários. Tá? Existem metais refratários, mas esses não são comuns da gente ver. São metais baseados em tungstênio, que tem um alto ponto de fusão, metais de tântalo e outros troços aí que não é o nosso trabalho normal, tá? E mais? O que são ambientes severos, pessoal? Como assim? Resistentes a alta temperatura em ambientes severos? Corrosivos. Corrosivos, tá? Então, quem é que resiste mais a ácido? O cerâmico. Então, soluções ácidas a gente bota em cerâmicos. Soluções básicas nem tanto, porque pode quebrar alguma ligação. Tá? Mas, na verdade, tanto o cerâmico quanto o polímero tem uma boa resistência à corrosão. Os cerâmicos melhor, certamente. Tá? Os materiais cerâmicos são materiais de alta dureza, porém frágeis. Isso aí a gente já sabe. Os meus materiais poliméricos são geralmente compostos orgânicos baseados em carbono, hidrogênio e outros não metálicos. Tá, pessoal? São constituídos de moléculas muito grandes, macromoléculas, e essa repetição é que dá o teu material polimérico. Por isso que muitos deles conseguem alongar demais. Tá? Exatamente por terem essas macromoléculas. Tipicamente apresentam baixa densidade. O que é uma baixa densidade, pessoal? O que é um material de baixa densidade? Leve. Então, tipicamente, essa deve ser a grande vantagem de alguns não ferrosos e dos meus materiais poliméricos. Incluem plásticos e borrachas também, que podem ser muito flexíveis. Os compósitos é outra classe, que são constituídos de mais de um tipo de material insolúvel entre si. Ou seja, se misturar já não é mais compósito, é uma classe de material. Os compósitos são projetados para ter propriedade que um sozinho não deve ter. Tudo bem? O que é um material monofásico? Um ligado ao outro? Como assim?
Na verdade, uma fibra de vidro está ligada ao plástico também. Ela tem uma ligação, não química, mas ela está ligada. Tá me entendendo? Então, o conceito do monofásico é um material que só tem uma interface com o meio. É o mais fácil da gente gravar. Não tem mais de uma interface no teu material monofásico. Então, a única fronteira do material monofásico deve ser o quê? A parte externa, que está em contato com o ar. Tá? É o que eles usam para conceitualizar isso aí. Um exemplo clássico, é o compósito de matriz polimérica com fibra de vidro. O material compósito apresenta a resistência da fibra de vidro associado à flexibilidade do polímero. Tá? Tudo bem, pessoal? O que é isso aqui, pessoal? As diferentes propriedades dos materiais são determinantes na sua classificação. Então, o que ele te mostra ali? Ó? Condutividade elétrica em função de classe de material. Tá? Então, ele está te mostrando que quanto mais para... Qual é a abscissa? Qual é a ordenada do gráfico aí, pessoal? Desculpa. O que é que está escrito ali? Ohm? Ohm por metro, é isso? Quer dizer que quanto mais alto for aquele valor de ohm por metro, maior a condutividade. Mais ohms passam em uma unidade de comprimento. Vocês têm que perder o medo dessas coisas, porque elas são simples também. Então ele deve estar te mostrando que quanto mais alto tiver lá embaixo, mais conduz, é isso? Desculpa, quanto mais alto tiver no gráfico, mais conduz. E aquele 10 na 22 ali, 10 na menos 22, é uma notação, como é que chama isso aí? Notação científica, tá? Portanto, quanto mais alto for aquele coeficiente negativo, menor é o teu valor de condutibilidade. Portanto, quem menos conduz é quem? Não sei, mas tem alguns cerâmicos que não conduzem também. Tá? Então, na verdade, tudo que ele quer te dizer é que essas duas classes de materiais, têm uma condutividade extremamente baixa. Tá? Para a propriedade que ele está apresentando, só para que a gente se norteie. Daí o que tem lá em cima, pessoal? Metais conduzem a princípio bem mais, porque tem elétrons livres. E tem o que eles chamam de semicondutores, que são o quê? Não, basicamente os semicondutores são as aplicações eletrônicas que eu falei para vocês. São materiais sólidos que os caras sabem que conduzem mais ou menos em função de uma outra característica. Por exemplo, se eu aumentar a temperatura, o cara vai conduzir mais. Portanto, ele pode se tornar um bom condutor. Se eu diminuir a temperatura e deixar mais gelado, ele vai estar mais trancado e vai conduzir menos. Tá? Então, semicondutores são coisas que nós não estudamos aqui. É algo muito mais físico, muito mais de engenheiro de material, mas existem, principalmente a base de silício, são os semicondutores. E só um comentário para vocês, existe também a classe dos supercondutores, que é o quê? Materiais supercondutores são cerâmicos, que quando jogados numa temperatura extremamente baixa, eles passam a conduzir muito bem. Eu não sei muito bem como eles funcionam, não é meu chão de trabalho, mas eu sei que todos os trilhos dos TGV ou dos trem-bala, eu devo ter em determinados locais esses cerâmicos grudados nos trilhos. A temperatura é baixa, portanto aqueles trens eles só andam em alta velocidade porque não tem atrito do trem com o trilho. Na verdade eles andam no ar, porque de tempos em tempos eu magnetizo o trilho e ele implica em baixar a temperatura desse supercondutor e ele conduz mais. Então na verdade aqueles trem-bala eles andam no ar. Porque tem cerâmicos supercondutores ali embaixo, em toda a extensão. Você sabe a quanto vai um trem desses? 600, 500. Tinha 500, 600 km por hora bem tranquilamente. Não fazem mais porque se torna perigoso. Mas até poderia. Tá? Então essa daí seria uma aplicação de engenharia de materiais, não é nosso chão. Eu não posso perder meu foco como ferreiro aqui, vocês estão entendendo? Mas também tenho a dizer para vocês que, materiais pode ser legal para quem gosta. Tá? Geralmente meninas estudam muito mais materiais do que mecanismos e coisas assim. Bueno, então isso aqui é só um gráfico de condutividade. E isso aqui, pessoal, um gráfico de quê? Resistência o quê?
Resistência à tração, sim. O que é aquela unidade ali? O que é 1 megapascal? Pressão? Força não. Aí, tá, mas e aí? Quanto que é? 200 megapascal, o que é pra ti? Então, vai lá. O que é 200 megapascal? Quanto é pra você 200 megapascal? E aí? Precisa disso, a gente vai ser engenheiro. 200 megapascal é muito pouco. O que um aço aguenta? O que não aguenta? Precisa começar a entender essas coisas. Então, na verdade, assim, ó, o que vocês acham que é uma tensão de escoamento? Ninguém ainda? Não esqueceu a tensão de escoamento. Vamos ver a tensão de ruptura. Com quanto o teu material rompe? Um aço mole rompe com aproximadamente 600 megapascal. O que é 600 megapascal? Ninguém? É tu colocar 60 quilos em 1 milímetro quadrado de área de seção transversal do aço. Tudo bem? Então tu bota, quanto é que é 1 milímetro? 1 milímetro é aquilo que tem na régua ali, né? Então tu bota uma área de 1 milímetro quadrado, certo? E tu bota 60 quilos em cima. O teu aço deve aguentar tudo isso aí. Pô, para 1 milímetro quadrado é... Tá? Então esses são os valores usuais de aços moles. Tá? Então megapascal é a unidade de pressão que nós temos. Só que é uma pressão invertida, não estou apertando, estou puxando, é a mesma coisa. Tá? Então a gente começa agora a falar em resistência em termos de megapascal. Quilos por milímetro quadrado. Claro que vai ter um professor de física que vai dizer que eu estou louco, que não... 600 megapascal não é 60 kg por milímetro quadrado, porque o fator de conversão é 9,81, sei lá quanto. Não interessa, para nós é 10, tá bom? Então 600 megapascal é 60 kg por milímetro quadrado. Então a gente já começa a ficar com esse feeling aí, tá bom? Bom, o que ele te mostra aqui, pessoal? Que alguns materiais chegam a quanto? 2.200. Pô, 2.000 megapascal é uma resistência razoavelmente alta, tá? Na verdade são 200 quilos em 1 milímetro quadrado. Para vocês terem uma ideia, o que é 200 quilos? 2 toneladas. Pô, 2 toneladas já é uma unidade que nos assusta um pouco mais. Então tu bota 2 toneladas em 1 milímetro quadrado de material e o cara aguenta. Então nós conseguimos chegar em metais com valores de resistência dessa ordem. Então... Não, professor. Então tá. Ah, mas são 2.000 quilos. 0,2. 2.000 megapascal. 200 quilos. 200 quilos. Estão 0,2. rindo de mim. Ah. Você falou que é 2 toneladas? Peraí. Quem é o professor aqui? Agora não. Falei certo e tchau. Tá, pessoal, então aí vocês veem que eu consigo chegar em valores de resistência bastante altos, tá? Mas por outro lado, isso aqui podem ser ligas, eu posso estar reforçando alguém com alguém. Porque eu digo de novo, o grande princípio da engenharia é tu impedir a deformação. Se tu não deixa que o cara deforme, tu começa a aumentar a resistência dele. Certo? Portanto, sempre uma liga resiste mais que o material puro. Porque tu começa a botar coisas que a rigor, para ele deformar, eu vou ter que pular essa coisa. Esse é o princípio geral. Portanto, um chumbo, que também é um material metálico, e que para vocês verem como uma coisa é estranha. O que vocês acham? Um chumbo é mais pesado ou mais leve do que um ferro? Júlia, né? Chumbo é mais pesado ou leve que ferro? Bem mais pesado. E a resistência de um chumbo? Extremamente baixa. Certo? E o ponto de fusão de um chumbo? Extremamente baixo. Vocês nunca fizeram bolinha de chumbo para tirar em linha de pressão? Pô, tu consegue, tu bota um fogo ali. Não, sério, eu fazia. Não para matar passarinho, mas fazia. Tu aquece o troço ali. Fazia, Carlos, ou não? Não. Tu aquece, tu consegue fundir o chumbo e vaza ali. Pô, e o peso, a densidade desse cara é extremamente grande. Tanto que uma grande aplicação do chumbo é em quê? Munição. Hã? Munição. Não, essa não, tudo bem, mas. Não. Raio-X. Resistência à radioatividade, pela densidade. Então, radiações não ionizantes não passam pelo chumbo, pela grande quantidade de átomos que ele tem ali dentro. Só que isso não implica em ter resistência mecânica, vocês estão entendendo? Por quê? Porque ele não é um cara que tenha grãos, não é um cara que facilmente um outro chegue perto dele
que se adapte bem ali dentro e eu barra de deformação. Então, eu te dou materiais metálicos que chegam a resistência muito baixas, como por exemplo a de polímeros, e materiais metálicos que eu consigo chegar a resistências extremamente altas. Para vocês terem uma ideia, uma fibra de vidro, só em resistência, ela chega lá no aço. Só puxando, é claro que a fibra de vidro, se eu fizer isso aqui, ela quebra. Mas puxando, ela consegue chegar lá no aço, e se não mais. Tá? Então, tudo os caras lidam com materiais. Mas os teus aços de alta resistência, que tu consegue trabalhar bem, com calor, tu chega tranquilamente a 1800, 1900 megapascal. Tá? Os de maior resistência passam a ser de materiais metálicos mais duros, que são quem? Cobalto e tungstênio. Basicamente são os materiais metálicos duros. Tungstênio é o que a gente usa em lâmpada, né, pessoal? Tem um ponto de fusão extremamente alto e uma dureza bem grande também. Bom, então eu começo, vocês veem que as ligas de níquel já começam a baixar, tá? Alguns materiais compósitos chegam a uma resistência alta. O que ele te mostra aqui? Kevlar, epóxi. O que é carbono epóxi? O que é epóxi para vocês? Hã? É um polímero, na verdade. Tá? E, tudo bem, pode usar epóxi como... Olha, epóxi. Dois componentes. Não sei. Mas basicamente o teu material epóxi seria a tua resina polimérica, onde tu bota as tuas fibras de alguma coisa ali dentro. Tá? Então a união dos dois te dão propriedades razoavelmente altas de resistência à tração. Tá? Pô, então é muito melhor que aço. Não, porque se esse cara eu boto aqui, vem o vento e faz voar. Tá? Mas eu consigo unir os dois em resistência bastante alta. Tá, pessoal? Já os meus materiais cerâmicos, se vocês verem, uma ligação mais forte do que todos, não tem grande resistência mecânica. Tá? Eu puxo uma hora eles quebram. Então eu estou parando aqui nos meus 800, 900 megapascal e tipicamente ele te mostra alumina, carbeto de silício, tá? Coisas duras que vêm da natureza. E lá tem os polímeros. Os polímeros, eles têm uma outra malandragem. Eles podem ser adicionados de alguma outra coisa fora carbono e hidrogênio e começar a aumentar a dureza. O exemplo mais típico que eu dou para vocês é o tal do PVC. Tu que tem me ajudado, esqueci teu nome. Leila, tu tem me ajudado bastante, velho. Me dá um exemplo de um PVC. João, tu cozinha, João? Claro que não. Claro que não. Quando sobra comida na casa de vocês, aquele plástico que tu bota em cima do teu alimento para botar na geladeira, o que é aquilo? Aquele que tu... É isso, aquele filme, aquele é PVC. Aquilo tu faz assim e puxa. Lá em casa não sobra comida. Não pode sobrar. 5 cachorros. Tá, mas aquilo ali é PVC. Que mais é PVC? Os cano PVC. Que tem uma rigidez bastante alta. Então os caras também conseguem trabalhar bastante bem com essas coisas, te dando mais ou menos resistência. Então tem coisa que tu não pode partir de um princípio. É plástico, é mole. Não necessariamente. É plástico, recicla. Não necessariamente. Alguns tu recicla, alguns não. Tá? Parece que para falar em polímeros, eu vi no jornal até, parece que um professor daqui fez uma prancha de... Isso, claro, né? Portal de criatividade, alguma coisa assim. Fez uma prancha de PET. de garrafa PET. Pô, legal. Não sei se vão usar ou não, mas legal. Ensina uma engenharia para tocar. Começar a fazer coisas, projetar aerodinâmica e tudo mais. Tá, pessoal? Então a gente mostra algumas... divisões de material para vocês começarem a ter um feeling de resistência. Então, com aço eu consigo te meter 200 kg no milímetro quadrado. E aqui só para dar um exemplo, a gente fala que isso aqui já é meio antigo, tá? Mas ele te fala na evolução dos materiais que tu tinha. E que antigamente os nossos materiais eram tudo empíricos, tudo, na verdade era tudo madeira e esse tipo de coisa, tá? Mas o aço sempre veio quente. E agora começam a crescer o uso dos meus materiais mais leves em detrimento do consumo que o aço tem, mas o aço continua extremamente usado. Tá? Fala que grande parte do componente dos carros eram a base de ligas ferrosas, tá? Claro que vai crescendo, os caras começam a melhorar o alumínio, os caras começam a preferir botar alumínio a aço, porque necessariamente tu consome menos. Mas um carro de alumínio também é confuso, tá, pessoal? Daí vem uma outra, ainda a classificação dos materiais empregados pela indústria, e ele te mostra várias classes de coisas em que tu pode usar o mesmo material. E tipicamente tu vê garrafa aqui.
Então a gente tem garrafa de PET, que é de polímero, garrafa de vidro, que é de um cerâmico, e as latinhas, que são de materiais metálicos. Tá, pessoal? Então chega, né? Foi 10 minutos para acabar a aula. Pessoal, esse início é todo descritivo e modificado assim. Tá? Mas é bom que pelo menos você comece a se acostumar com o que a gente vai aprender.